e destruição do exército nazi. Pois é, os nazistas estavam invadindo a Europa, tinham destruído boa parte dos países na Europa e a guerra estava tomando uma proporção que não tinha quem aguentasse. Os Estados Unidos ali só fazendo o jogo meio campo, esperando as coisas acabarem para poder aproveitar os restos dos nazistas. Opa, boa parte deles foi lá para os Estados Unidos, protegidos pelos americanos, para poder ser os cientistas que levariam eles mais tarde ao espaço, essas coisas todas. Pois é, parece que os nazistas estavam bem, os nazistas mais famosos, mais preeminentes, menos os soldados que morreram na mão dos soldados russos do Exército Vermelho. O Exército Vermelho que, inclusive, o Zelensky tenta destruir qualquer imagem possível e tenta fazer com que todos ali aplaudam e homenageie o tempo todo, que glorifique o tempo todo os nazistas ucranianos. Eu estou falando, nós já falamos aqui alguns deles, né? Já falamos aqui muito do Stepan Bandeira, e é bom a gente lembrar disso aí. Stepan Bandeira, escreve aí que vocês vão entender. Stepan Bandeira é um dos ídolos do Zelensky, inclusive, tem lá estátuas, tem lá monumentos, tem lá museus glorificando Stepan Bandeira, o nazista que queria matar os soviéticos. Só não esquecer, a Ucrânia fazia parte da União Soviética nessa época, ou seja, o cara estava lutando, inclusive, contra as pessoas que eram do próprio país deles, os próprios irmãos, né, os próprios patriotas do país dele. Pois é, Zelensky aqui mostra pra gente, cada dia que passa, que ele é um incapaz de pensar, incapaz de entender a vida como ela é. Parece que Zelensky está com problema sério. Olha só, Zelensky diz que não vai garantir a segurança de líderes esperados em Moscou, inclusive Lula vai estar lá. Os 20 líderes convidados pelos russos, né? Parece que podem estar sujeitos a serem atacados, segundo o próprio Zelensky. Olha só a estupidez. Ninguém pediu para o Zelensky garantir nada. O próprio Putin abriu ali um espaço para fazer uma trégua entre esses dias aí, justamente para poder não correr risco e não oferecer mais risco para os ucranianos. Eu estava vendo uma reportagem hoje na Globo, falando que a Rússia atacou com mísseis uma cidade da Ucrânia, se não me engano, Kharkiv. Parece que feriram 7 pessoas, segundo a reportagem na Globo. Eu não vi, por outro lado, a Globo falando das 40 pessoas feridas durante o ataque dos ucranianos nesses últimos dias. Eu não entendo porque que tem ali duas coisas, ali 2 pesos, 2 medidas. 40 russos feridos parece que são menos importantes do que os 7 ucranianos feridos. Como 55 mil, quase 55 mil palestinos mortos, parece serem muito menos importantes do que um soldado sionista, perigoso, assassino e genocida dentro da faixa de Gaza, matando pessoas, crianças, inocentes e mulheres. Pois é, eu acho que essa pegada é bem esquisita. Esse aqui acha que é o Deus Todo-Poderoso, apesar de ter sido colocado no lugar dele pelo idiota do Trump. Exatamente, 2 idiotas sendo acovardados e encaixados ali em seus espaços de poder. Trump, na Casa Branca, achava que podia tudo. Zelensky, quando está fora da Casa Branca, acha que também pode tudo. Pois é, Zelensky sabe que hoje ninguém dá valor para sua opinião, nem para o que pensa. E por que eu estou dizendo isso? Porque Zelensky é só um idiota completo, que vai ser usado agora para entregar tudo que a Ucrânia tem de riquezas na mão dos Estados Unidos e, possivelmente, vai ver perdida aquela região ali que dá mais ou menos 20% da Ucrânia, que hoje a Rússia já assumiu como independente, aquela região. A região de Donbass e a Crimeia são 2 regiões ali, né? A Crimeia os crimeios se veem como russos, e isso foi por conta dessa situação, inclusive, que levou a Rússia a fazer essa proteção daquele grupo ali naquela época, lá em 2014, e agora a Crimeia não quer retornar aos mandos, ou ao mando da Ucrânia, e agora a Rússia também, e não tem anexação não, eu não vi nada da Rússia falando que anexou nenhum pedaço da Ucrânia na região de Donbass. A questão ali é que a região de Donbass, boa parte da região Donetsk e Luhansk, por exemplo, são regiões onde ali existe uma tentativa de se ver, na verdade, a população ali naquela região se vê como russa, né? E aí, consequentemente, tem essas questões aí que a gente precisa levar em consideração.